bem? Achei que hoje era um dia bom pra fazer uma tag, então vou responder aqui algumas perguntinhas pra gente se conhecer um pouco melhor. Eu escolhi fazer essa tag aqui chamada Como Você Era no Tempo de Escola. Eu vi lá no canal da minha amiga Fê Pineda, vou deixar a Fê linkada aqui embaixo pra vocês verem as respostas dela também. E são 14 perguntinhas sobre muitos anos atrás, quando eu tava na escola. Vamos lá! Primeira pergunta, quem era você na escola, como você era e como era a sua escola? Bom, eu estudei em 3 colégios diferentes, assim, fora o jardim que eu fiz em outro. E aí é difícil falar como era a escola, porque cada escola era completamente diferente da outra. Eu estudei em 2 colégios particulares e um colégio da prefeitura, um colégio municipal. E era tudo muito diferente, assim, desde as aulas em si, porque no municipal elas eram muito mais fracas do que no particular. E como eu fui do municipal pro particular, eu, tipo, apanhei pra conseguir acompanhar. Como, tinha uniforme, tinha coisas diferentes. Sobre euzinha na escola, eu era o seguinte, eu sempre fui esse tipo de pessoa. No comecinho, tipo, na primeira e na segunda série, eu era mais puxa-saco da professora. Sentava lá na frente, era a primeira a terminar as coisas, era super assim, CDF, nerd. Depois eu me tornei uma pessoa que eu acho que é bem legal, que é o seguinte, na sala sempre tem aquelas pessoas que sentam lá na frente, que são as mais estudiosas, e aquelas pessoas que sentam lá no fundo, que são as mais bagunceiras, e eu sempre sentei no meio. E assim, é no meio não só fisicamente, como eu era uma pessoa do meio, assim, porque eu me dava bem com os dois mundos. Tanto o mundo dos bagunceiros quanto o mundo dos nerds, assim, eu circulava muito bem entre esses tipos diferentes de tribo, digamos assim. Sobre estudar, assim, eu sempre gostei de estudar, mas eu sofri muito quando eu mudei do colégio municipal pro particular, porque eu percebi que eu tava muito atrasada e foi muito difícil, assim, me enturmar, porque eu entrei no colegial e todo mundo já se conhecia, todo mundo já tinha estudado junto a vida inteira. Então, essa foi uma fase, assim, que eu lembro que foi mais difícil. Pergunta número 2, qual era a sua tribo? Então, não sei, assim, não tinha bem uma tribo, assim, eu andava com algumas meninas que também conversavam com o pessoal do fundo e com o pessoal de trás, e é isso, assim, eu conversava com todo mundo, basicamente, não tinha nenhuma característica específica, não era nem maloqueira, nem patricinha, nem CDF, nem nada, era normal. Low profile. Pergunta 3, no recreio, onde era mais fácil te encontrar? Eu tinha uma coisa no recreio, assim, que foi a maior parte da minha escola. Tipo assim, quando eu mudei do primeiro colégio, que era particular, pro colégio municipal, lá tinha merenda que era servida. E eu tava acostumada a levar lancheirinha pra escola. Então, eu continuei levando lancheirinha, era muito engraçado, porque assim, eu sentava pra comer minha lancheirinha e tinha geralmente refeições pra você comer lá e eu achava muito estranho, porque, né, na lancheirinha tinha tipo uma frutinha, um danoninho, um bolinho, uma coisinha assim, tipo lanche. E lá as crianças comiam mesmo, era macarrão, era arroz com feijão com carne, com frango. E eu não conseguia, me acostumar muito com isso na hora do recreio, mas eu sempre sentava pra comer com as minhas amigas, dividia meus lanchinhos também, sem problema. Pergunta 4. Já namorou ou ficou com alguém na escola? Foi dentro ou fora da escola? Já fiquei com gente da escola, meninos da escola, mas fora, assim, em momentos completamente nada a ver. Tipo, em festinha, em balada, em outras coisas. Dentro da escola, jamais, assim, super comportadinha. Pergunta 5. Já fez alguma coisa escondida ou contra as regras? Já cabulou aula? Nossa, eu era muito, muito boazinha. Eu tive problema, assim, deixa eu ver se tem essa pergunta depois. Não tem, mas eu tive problema, assim, de comprar briga de amiga. Se alguma amiga minha arrumava confusão, eu comprava a briga e arrumava confusão por causa disso também. Então, assim, se eu fui pra diretoria, eu fui assim por vontade própria pra contar que alguém queria bater na minha amiga. A chatona, né? Cabular aula, nossa, cabulei muitas vezes, mas nem foi assim super... Era proibido na escola, claro, mas a minha mãe sabia. Minha mãe não tinha muita... Meus pais são professores e a minha mãe nunca teve muita frescura assim de não pode faltar nunca na escola. Tipo, quando era meu aniversário eu podia faltar, se eu tivesse doente eu podia faltar. Então às vezes eu cabulava e voltava pra casa. Nem era pra causar na rua, era pra voltar pra casa. Eu voltava de boa, assim, contava minha mãe o motivo pelo qual eu achei que podia cabular, sei lá. Algum professor tinha faltado, eu já tinha entregado as coisas todas, não sei. Mas eu cabulava bastante nesse sentido. Pergunta número 6. Se lembra de alguma modinha que você seguiu? Então, nossa, tinha várias modinhas, eu vou tentar lembrar algumas, tá? Quando eu tava na escola, eu lembro que tinha a moda de papel de carta. Então as meninas tinham pastas e a gente colocava papel de carta dentro e trocava. E aí, às vezes eu levava a minha pasta pra escola pra trocar na hora do recreio. Aí uma vez, não sei por
porque ficou proibido. Você não podia mais trocar papel de carta no recreio, e mesmo assim a gente levava escondido e trocava. Não sei por que que era. Outra coisa também que era moda era pular elástico. Era a coisa mais legal do universo. Era uma coisa tão boba. Era um elástico assim de roupa bem grosso que a gente comprava na loja de costura mesmo. E aí dava um nozinho assim. E daí a gente brincava com as outras meninas de ficar pulando. E duas seguravam assim o elástico na perna e ficava pulando dentro. A gente fazia isso na hora do recreio também. E de moda mais moda, tinha a época em que teve moda de mochila de bichinho de pelúcia, que eu lembro que eu tive. E aí tinha umas modas assim super de escola que era tipo assim, ter o apontador de coração. Todas as meninas tinham um apontador de coração. Ter a lapiseira que você trocava assim as pontas e enfiando uma ponta atrás. Pegava a ponta da frente e botava a ponta atrás. Umas coisas bobas assim, mas era muito legal. Era tipo a coisa mais divertida assim, era você tipo participar das coisas, ver as coisas das suas amigas. E era isso, era muito legal esse tempo. Pergunta 7. Qual foi o melhor e o pior dia? Tem um dia pior pra mim que foi muito traumatizante, que foi quando eu mudei de colégio pra esse colégio que era particular, no colegial. E teve esse momento de educação física, que era tipo a primeira aula do ano de educação física. E aí o professor escolheu duas meninas que eram as líderes do time e elas tinham que ir pegando assim pessoa por pessoa pra formar o time delas. Cara, se você é professor de educação física, não faça isso, porque vai sobrar duas pessoas no final da turma, entendeu? Elas vão se sentir mal pra sempre. Eu fui a última escolhida, a última pessoa escolhida dos times, assim. E eu nem sei, assim, claro que eu era a nova do colégio, mas tinha uma gente nova. Eu não sei o que é olhar pra minha cara e falar assim, isso aí joga mal. E jogo mesmo. Era vôlei, sei lá, eu jogo mal pra caramba. Mas assim, como que viram isso só de me olhar, entendeu? Foi muito chato, foi muito traumatizante esse dia. E melhor dia, nossa, não vou lembrar nenhum melhor dia. Eu lembro, assim, coisas muito legais, tipo assim, no meu colégio tinha Olimpíadas. Então olha só, apesar de eu não gostar de esporte, de ser péssima, de ser a última do time, tinha as Olimpíadas todo ano, que era muito legal, porque era um momento assim que eles dividiam o colégio em dois, então era um sorteio das salas, e aí você usava o uniforme da Olimpíada, parava de usar o uniforme normal do dia a dia pra usar tipo uma camiseta de outra cor, colorida tal, que simbolizava algum dos times, e eram 2 times, eu acho, sempre, acho que era isso, e aí tinha a festa da abertura, que a gente carregava faixa tal, e torcia pro nosso time, era animal, era muito legal, assim, era uma das coisas mais legais, eu acho, da escola. Pergunta número 8. Se envolveu em algum tipo de briga ou movimento, protesto? Então, briga sim, mais de uma vez até. Mas sempre assim, eu nunca era eu que aprontava. Alguma amiga minha apontava alguma coisa, daí eu me metia, ia lá, respondia tal, enfrentava, porque eu sempre fui grandona. Aí cortava, assim, não ia mais ter... Ninguém ia bater em ninguém, porque eu, tipo, eu chegava, era grandona, ninguém queria mais bater em ninguém. Mas a briga ficava, assim, ficava uma rixa. Uma vez escreveram alguma coisa pra mim na parede, assim, esse segundo colégio que era municipal. O pessoal era mais maloqueiro mesmo. Então eu escrevia na parede e tal, era punk, mas não deu em nada, era só assim, era só briga de falar, de ameaçar, não tinha porrada não. Pergunta 9, sua escola tinha alguma lenda, tipo loira do banheiro? Você tinha medo da escola? Algum medo na escola? Eu tinha muito medo da lenda da loira do banheiro, mas eu acho que quem me contou essa lenda foi uma amiga minha que nem era da escola, foi uma turminha de amigos assim que eu via no clube, eu via em outros lugares. Então assim, pra mim, a loira do banheiro, por exemplo, ela ia estar em todos os banheiros, de todas as escolas, de todos os lugares. Não tinha nada a ver com a escola X específica, era tipo qualquer escola. Daí era só você evitar de não ir na última cabine sozinha, nem chutar a banheira privada, etc. Outro dia eu falei aqui que eu escrevi um roteiro na minha faculdade de roteiro sobre essa lenda, e algumas pessoas não conhecem a lenda, então é melhor não conhecer, mas se você quiser conhecer, dá um Google. Eu não sei se é uma lenda de São Paulo, se ela tem outros nomes, que é a loira do banheiro, loira do algodão, mulher do algodão, enfim, alguma talvez você conheça. Pergunta número 10. Você sofreu ou causou bullying em alguém? Então, eu sofri bullying. E eu tipo, tinha sempre uns meninos que me provocavam um pouco, chamavam de alguns apelidos, que eu lembro assim, tipo, tinha a Olivia Palito, porque eu era magra e alta, tinha um menino que chamava de girafa, daí eu xingava ele de volta, então a gente era amigo e praticava um bullying simultâneo. Ele me chamava de girafa, de, sei lá, coruja, eu chamava ele de elefante, rolha de poço, porque ele era gordinho, e aí ficava essa história assim. Eu acho que ele era meio, mas pra falar bem a verdade, eu acho que ele era meio apaixonado assim, mas não conseguia, né, se aproximar, daí ficava
me xingando. Mas o pior acho que era o Olivia mesmo, que eu ficava muito chateada, que ficavam, tipo, imitando o Popeye pra mim. Sério, horrível. E eu não lembro muito bem como eu reagia, mas eu não sou o tipo de pessoa que deixa quieto, assim, que deixa ficarem... Ou se eu deixava quieto é porque eu achava que deixar quieto era melhor do que ficar respondendo. Mas eu devia xingar de volta, arrumar os apelidos de volta, assim, mas não pegava, né? Quem sempre botava apelido e pegava era o menino mais bagunceiro, os meninos mais bagunceiros. Imagina se, tipo, uma pessoa mais normal da classe inventar apelido, não pega. Aí eu acabei de lembrar uma resposta numa pergunta que já passou. E agora? Posso responder de novo? Que é aquela história do melhor e do pior dia. Também tiveram duas coisas que me marcaram muito, que foi o seguinte. Eu sempre morei nesse último colégio muito longe do colégio, assim, muito longe mesmo. Do tipo, pegava um ônibus que demorava pra chegar e depois chegava em casa, sei lá, 40, 50 minutos depois. E daí teve uma vez que a gente tinha um trabalho pra fazer e eu tava no grupinho. E as meninas do grupinho, era assim, elas queriam se reunir pra fazer chá da tarde, ficar conversando, e fazer o trabalho. E pra mim não dava pra eu ficar indo na casa delas todo dia pra fazer um trabalho que elas mais papeavam e brincavam do que faziam, né? E eu não podia ir nos encontros, aí elas me tiraram do grupo. Eu fiquei, tipo, muito chocada, porque assim, né? Eu tava fazendo as coisas, eu só não queria ficar encontrando. E elas me expulsaram do grupo. Decidiram lá entre elas e me tiraram do grupo. E essa foi a parte triste. E aí a parte legal foi que o grupo do fundão me pegou, me salvou. Eu tava sem grupo, chateada, eles me pegaram pro grupo deles. Inclusive, nosso trabalho ficou incrível, era um trabalho de biologia, a gente tinha que fazer uma célula, assim. Eu lembro que a gente usou gel de cabelo, macarrão, várias coisas, assim, colocou num potinho, ficou incrível, nossa, foi o melhor. Mas, além deles terem me adotado pra fazer esse trabalho, eles zoaram as outras meninas e foi, tipo, muito engraçado. Tipo, eu fiquei quietinha, não fiz nada, eu só assisti. Uma hora que as meninas, elas saíram pro intervalo, eu tô até com medo que uma delas, que depois ficou minha amiga, assista isso e não sei se ela vai lembrar, mas enfim, se assistir também. Você foi malvada primeiro. E aí quando elas saíram pro intervalo, essas meninas, eles pegaram o material delas e eles zoaram pela sala inteira. Eles colocaram na janela, em cima do ventilador de teto, no chão, sei lá, eles zoaram tudo, papel higiênico, sei lá que bagunça que eles fizeram, que eles zoaram o material delas todas e eu fiquei tipo assim, quietinha, mas fui vingada, sabe? Fiquei feliz por dentro. É isso. Ninguém mandou você ser Mean Girls com outra menina. Eu me senti muito no filme do Mean Girls aquele dia. Pergunta número 11. Como era a sua performance em apresentações da escola? Curtia? A minha performance era zero. Eu era do tipo que não fazia esporte porque era ruim nos esportes, também fiquei traumatizada. Quando tinha performance também não participava, show de talentos, essas coisas. Nunca fui artística desse jeito. Mas eu era a pessoa que ganhava o campeonato de xadrez. Ou seja, né? Nerd. Pergunta número 12. Do que você mais lembra nesse tempo? Quais as coisas que mais te trazem lembranças? Eu me lembro... Nossa, eu acho que eu me lembro mais coisas ruins que boas, na verdade. Eu lembro do bullying sofrido, né? Lembro também das matérias que eu odiava. Nossa, química, matemática, física, parecia grego pra mim. Eu odiava, eu nunca precisei usar nada do que eu aprendi na escola, tipo, calcular a velocidade do X com, né, essas coisas malucas assim, eu nunca precisei usar. Eu me lembro muito disso. E coisas boas eu me lembro, por exemplo, eu me lembro uma coisa muito boa que mudou minha vida e que, né, não esquecerei. Obrigada, escola. Eu tinha aulas de computador, eu fiz técnico em informática. E às vezes o professor deixava a gente ficar à toa. Hoje a aula é livre. Fica à toa. Ele não tava afim de dar aula, ele deixava ficar à toa. E aí um menino apareceu com um CD do The Sims, o CD pirata do The Sims número 1. Olha quanto tempo faz, The Sims já tá no 4. E daí a gente instalou todas as máquinas do The Sims e ficava brincando. E um chamava o outro assim, nossa, vai ser um fantasma, vem ver e tal. E era a melhor coisa da vida, daí eu consegui... Eu amei o jogo, pedi pro meu pai comprou pra mim. Eu comecei a jogar The Sims em casa e até hoje eu jogo The Sims. É um dos melhores jogos de todos os tempos. Graças à escola, que maravilha. Pergunta número 13. Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Nossa, tiveram. Por exemplo, eu quase fiz biologia, eu quase escolhi fazer biologia na faculdade, porque eu tinha uma professora maravilhosa de biologia no colégio lá. Ela explicava, aliás, uma de biologia e uma de literatura também, que era incrível. Elas explicavam a matéria de um jeito muito gostoso. As aulas dela eram as mais fantásticas, assim, você parava pra assistir e tal. Você queria, sei lá, você queria ser professor por causa delas. E eu lembro que a de literatura era muito engraçada porque ela contava assim os bastidores, então ela ia contar pra você sobre algum autor, sobre algum livro, ela contava assim os bastidores
bastidores, era uma coisa assim, não sei se ela inventava, mas era bom. Serem mais rebeldes, eu acho que eles ficavam mais por perto. Lembro do seu Júlio, que era um tiozinho assim, alto, com cabelinho branco assim, ele era muito bonzinho, muito divertido. Eu sempre ficava na fila pra entrar no colégio e ficava conversando com o seu Júlio, e ele era, acho que ele que não deixava a gente levar papel de carta, se não me engano, mas ele era bonzinho. Tinha uma tiazinha também, eu não lembro se ela chamava Ivair, uma coisa assim diferente também que eu lembro. Enfim, tem vários professores e funcionários que a gente lembra, né? Porque a gente vê todo dia praticamente. Última pergunta, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pra você mesma naquela época? Eu acho que eu ia dizer pra eu ser menos envergonhada. Eu não sei se eu era muito tímida, muito envergonhada. Eu acho que eu ia dizer pra ela, desapega, seja quem você quiser. E talvez eu botasse pilha em mim mesma pra não deixarem fazer o bullying. Eu sei que é difícil, né? Quando você tá no colégio, parece que não tem nada que você possa fazer pra evitar que te zoem, que te façam o bullying. Mas eu acho que eu ia dar uma força e dar um jeito aí sei lá, de dar a volta por cima. E de não deixar me zoarem. Será que eu ia conseguir? Não sei, gente. Eu acho que às vezes precisa uma interferência de alguém mais velho, assim, tipo um professor, os pais da pessoa, não sei. Mas eu ia falar assim, curta mais, aproveite mais momentos, se divirta mais, não se prenda, não fique tão tímida, não fique tão na sua. Essa é uma fase gostosa, mas que vai passar, felizmente, você não vai mais precisar ver química, nem matemática, nem física, a menos que você queira. E é isso, essas foram as perguntas sobre o meu tempo de escola. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo, daí se alguém quiser responder, pode responder até nos comentários aí, não se acanhe. Pode usar meus comentários pra responder, ou então pode gravar um vídeo também. Se você gosta de tags, gostou dessa tag, me dá um joinha se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve pra você ficar sabendo quando tem vídeo novo antes das outras pessoas. Um beijo e até a próxima. Tchau!